Fala aí, pessoal, tudo certo? Aproveitar essa semana de data FIFA e também para não ficar só na tristeza, né? Já que a gente vem de duas derrotas e tem um clássico dificílimo no próximo sábado. Mas aproveitar para fazer uma brincadeirinha, né? Essa quarta-feira, estou gravando na terça, mas o vídeo está entrando ao ar para você na quarta de manhã. Fazer uma brincadeirinha aqui. Na verdade é um react, né? Não é uma brincadeirinha, mas é que eu vou meio que participar. Eu vou tentar explicar o porquê. O react é sobre aquele programa da TNT, o Mano a Mano, né? Quadro, na verdade, né? O Mano a Mano da TNT. Ou posso estar errado também, mas eu acho que não, tá? E eles fizeram um base, né? Do Santos versus base do Flamengo no século. E aí, vou acompanhar ainda os votos e vou fazer os meus também aqui. Daqui a pouco eu coloco na tela para vocês verem. E claro, como sempre, o React é o conteúdo original de outra pessoa. Então, nesse caso da TNT Esportes Brasil, né, o canal, vou deixar a descrição do vídeo no comentário. Então, TNT, espero que vocês autorizem. Se não, paciência, eu tiro do ar depois do vídeo. Mas eu vou deixar a descrição o vídeo original também para quem quiser ver lá, tá bom? Deixa o like neste vídeo também, se inscreve no canal. Se você quiser se tornar membro também, fique à vontade, mas pelo menos o like e a inscrição, tá? Sempre lembrando que é de graça e ajuda muito o canal. E não faz diferença nenhuma, né? Vale lembrar, só lá, um cliquezinho, like, outro clique, inscrição e já era. Bom, vou lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, tá na tela, vou dar play. Já foi comecinho, a Tainá Espinosa tá explicando como é que é, mas isso já dá para entender, né? Dá para saber só o mano a mano mesmo e a gente depois vai vendo as comparações. Vamos lá. As crias do Santos, que é um monte, né, no caso, e aí já é histórico. Deu resultado o São Paulo e Palmeiras? Deu resultado. Gostou. Por isso. Viu que é pra... Não sei qual foi o vídeo, mas aparentemente um São Paulo contra Palmeiras também na base, né, que eles estão falando, mas tudo bem. Quando dá bom, ela... Bom, pulei a introdução, porque basicamente eles só explicavam como é que é e tal, né? E agora eu vou começar. Ela, né? Se tem alguém que paga, vai fazer o quê? O Caio John, criado pelo Santos. Aí, velho. Calma aí, TNT. Aí já tem um erro. O maior goleiro do Santos formado na base desse século não é o John. É o Rafael. Campeão da Libertadores. Campeão paulista. Aliás, tricampeão paulista. Campeão da Libertadores. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Recopa Sul-Americana. Pera aí já começa errando feio, né? Pelo amor de Deus. O John até foi campeão da Libertadores também, mas pelo Botafogo, né? Já começou errado aqui, mas tudo bem, vamos ver. E aqui o meu voto seria o Júlio César, né? Até o Júlio César foi goleiro de Copa do Mundo em 2010. Ele é eleito, não que eu ligo muito para essas votações, né? Mas ele é eleito merecidamente o melhor goleiro do mundo. Sim. O Júlio César. Aí eu acho que não, né? Não tem a comparação, né? O Júlio César pegou não tem. Um dos grandes goleiros brasileiros da história aí. Foi muito bem lá fora também. Júlio César. John foi campeão agora Libertadores, tal, com o Botafogo, mas ficou parado também em 2020. Júlio César. O Júlio César, que inclusive desmaiou no título do domingo, não foi? Libertadores. Grande história. Júlio César? Júlio César. E antes de ir para a Europa, salvou o Flamengo de alguns rebaixamentos. Inclusive. Se for do Cartena, assim, claro. Eu vou passar, porque já foi o voto do Caio do VSR da Tainá também, mas aqui fica o meu descontentamento. Era o Rafael aqui. E, cara, até o Rafael. Eu acho que no geral o Júlio César foi mais goleiro que o Rafael na carreira, tá? Meio que o auge que o Júlio César atingiu é outro nível. Mas a carreira dentro do clube que formou seria o Rafael mais, né? Mas o Júlio César foi mais goleiro no geral. O torcedor também, mas ficando na dificuldade aqui de achar um lateral direito pro Santos, tá? Revelado pro Santos. Então a gente meteu o Lucas Veríssimo aqui. Lucas Veríssimo ou Wesley. Opa, aí não, pô. Aí não, peraí, pô. O Veríssimo é zagueiro. Por que colocar dificuldade? Tá bom, deve ter sido só lateral horrível, mas, pô, aí é injusto, né? Bom, o mais jogador, pra mim, até o momento, o Veríssimo já foi. O Wesley pode até ter o potencial de ser mais, mas aí é injusto. Um lateral direito com zagueiro, pô. Mas tá bom, vamos ver. Eu acho o Lucas Veríssimo um jogador melhor na sua posição do que o Wesley, mas como ele... Exatamente, é isso que o VSR falou. Ele tá improvisado, eu vou votar no Wesley aí, que mal ou bem um lateral que foi vendido caro, né? 25. Pô, mas aí, gente, calma aí vocês me desculpem.
Aí não vai rolar, né? Desse jeito vai sair errado. Pô. Mas tá bom, eu vou até anotar aqui no meu caderno a minha parte da votação para eu depois falar certinho. Mas não começou legal, né? Aí já, pô, improvisando o zagueiro ali, tinha que arrumar uma lateral ruim, paciência. Mas tá bom, do goleiro para mim tá 1-0 pro Flamengo. Esse aí eu vou votar 1-1, né? Porque, de novo, vou no argumento do VSR. Milhões de euros. E hoje tá na seleção brasileira, inclusive. Então vou de Wesley. E aí, cara? Acho que é por aí mesmo. O Lucas O Veríssimo, Wesley é um ótimo lateral também, inclusive. como zagueiro, é muito bom zagueiro. O Wesley tá bem, foi vendido bem, tá na seleção brasileira aí. Um dos poucos laterais que nós temos é o Wesley. Então o Wesley leva essa. Jair ou Natan? Ah, Jair, aí, lógico. Aqui também não tem nem como, né? O Jair é um zagueiro que tem muito mais potencial, que eu acho também que mostrou mais já do que o Nathan, que é bom zagueiro também, mas não chegou, acho que não teve o nível do Jair de potencial e de futebol mesmo mostrado. O Nathan é aquele que ele voltou, ele saiu do Flamengo, aí ele voltou pro Red Bull Bragantino, né? Aliás, acho que ele foi pro Red Bull Bragantino comprado. Depois ele sai pra Europa. Acho, se eu não me engano, ele tá no Betis hoje. É bom zagueiro, mas eu acho que o Jair é mais zagueiro. Então, são dois zagueiros que saíram cedo, né? Dos seus clubes. E aí acho que é mais por potencial, talvez, do que os dois fizeram até aqui. Eu acho que o Jair é melhor. Vai ser melhor, né? Enfim, mais jogador. Jair. Acho que os dois têm muito potencial. O Jair saiu agora do Santos, Botafogo, agora foi lá pro Nottingham. O Nathan, o Flamengo acabou vendendo ele por conta daquele fluxo lá da pandemia, que estava sem grana e tudo. Talvez ele fosse ficar um pouquinho mais. Talvez hoje estivesse no Flamengo, tivesse tempo de jogo. E depois foi bem no Napoli, já rodou. Mas eu acho o Jair, do que eu vi aqui, acho que os melhores momentos dos dois acho que ainda virão. Mas eu acho que o que eu vi até aqui, eu gostei mais do Jair. Então, Jair também. Alex ou Juan? 2. Puta, aí é foda, hein? Nossa. Caraca, velho. Aí é embaçado, porque eu sempre gostei muito do Alex. Muito, muito mesmo. Mas também sempre gostei muito do Juan. O Juan, inclusive, é um dos poucos jogadores que eu já pedi foto. Tirei uma foto com o Juan. Nossa, não sei não. Se pudesse, eu ficava no empate aí. Vou ficar no empate, vou ficar no empate. Zagueiros que, inclusive, tiveram uma boa carreiras sólidas na Europa. Acho que os dois são muito bons, mas eu acho que o Juan foi melhor, já que aqui tem uma pegada de vida e obra. Eu acho que o Juan foi melhor que o Alex. Aqui é de obra mesmo, Alex ou Juan. Eu também acho que o Juan foi mais zagueiro. Acho que aqui não tem. O Alex foi muito bom. Sim, é um bom duelo, né? É um bom duelo. Emerson ou Paulo? Pode ser, acho justo. Mas... Puta, Emerson Palmieri ou Jorge? Palmieri ou Jorge? Se foi pela carreira, é o Palmieri, né? O Jorge talvez tivesse um potencial maior, talvez. O Jorge faz um ano aqui muito bom, né? Aqui no Santos mesmo, 2019, espetacular. O Palmieri nunca teve um ano tão bom, por exemplo, no Santos, igual o Emerson, o Emerson é o Palmieri, igual o Jorge teve. Mas ao longo da carreira, né? O Jorge não conseguiu se manter saudável, muitas lesões e tal. Então, o Palmieri, querendo ou não, por mais que ele estivesse em uma seleção italiana muito mais fraca, numa geração um pouco mais fraca, o Palmeiras bateu a seleção italiana, né? Tá lá hoje no Olympique de Marseille, passou muito tempo no West Ham, passou um bom tempo no Chelsea até. Enfim, o Palmeiras. O potencial que o Jorge tinha. Parecia ter, né? Parecia ter, ou tinha naquela época, e depois acabou se perdendo no meio do caminho. De ligamento a gente imaginava, e acho que até na volta dele pro Brasil, quando ele volta pro Palmeiras, ele veio junto com o Piquerez, né? O Piquerez veio pra ser reserva do Jorge. O Jorge era pra ser. Como é que é a coisa, não, né? o Jorge era pra ser um dos melhores. Ele volta pro Santos antes, né? Porque depois ele vai pro Mônaco, de novo, eu tô falando besteira. O Jorge tá no Remo hoje. Vou até ver aqui. Peraí. Pô, ele volta pro Santos. Bom, tudo bem, vai. Ele volta pro Santos emprestado, ele vai pro Mônaco, pro Basel, não joga quase nos dois, e aí vem pro Palmeiras, né? Tem aquela passagem aqui também em 24, que ele nem chega a jogar, né? Mas, pô, ele voltou pro Santos primeiro, né? Tudo bem. Os laterais do futebol brasileiro, enfim, acabou não acontecendo. Foi campeão de Eu vou ir adiantando pra não ficar muito tempo no mesmo, tá? Vamos começar o meio campo com o Thiago Maia ou com o Felipe Melo?
Thiago Maia ou Felipe Melo? Não, acho que o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele teve algumas atitudes bem babacas, né, em campo, para falar bem em português, muito por conta dele mesmo. Tinha aquele personagem, né, e tal. Mas no geral ele era um jogador muito bom, né? É que, de novo, algumas vezes o pessoal esquecia por causa das atitudes dele, mas o Felipe Melo sempre foi um baita jogador. Foi mal na Copa lá em 2010. Quer dizer, ele vai mal no jogo decisivo, né? Mas assim, a eliminação passa por ele por conta do erro, da expulsão e tal, mas o próprio primeiro tempo, né, ele dá assistência pro gol do Brasil. Ele não faz uma Copa ruim, não. Depois ainda volta importante pro Palmeiras e tal. Mas, no geral, a carreira do Felipe Melo foi melhor que a do Thiago Maia. Thiago Maia que ainda joga, né? Óbvio, né? Cara, eu acho que o Felipe Melo é bem mais jogador do que o Thiago Maia foi. Acho que o Felipe Melo tem ali alguns excessos aqui e ali. Thiago Maia né? O Thiago Maia é. Acho que o Felipe Melo, É. assim, acho que o Brasil Mesmo erro quase que o VSR uma cometi. intercepção de ruim falar. do Felipe Melo, algumas provocadas pelo próprio Felipe tá Melo com vendo? algumas explosões, assim, explosões em campo, né? Mas o Felipe Melo foi um volante muito bom, inclusive com um passe muito bom. Sim. É um cara de liderança, exagerou aqui e ali? Sim, exagerou em alguns momentos, mas isso não pode definir o ótimo volante que foi o Felipe Melo. Não era um primor técnico, mas porque você precisa da posição, ritmo, capacidade de influenciar no jogo, de ir para frente, entendeu? Então, assim, eu sempre gostei muito do Felipe Melo, então acho que... Muito bom o VSR, hein? Mas eu também. Praticamente o que eu falei aqui, ele se estendeu mais, mas a definição muito precisa. Diego ou Ibson? Cara, tá aqui o confronto que muita gente vai ficar com raiva por causa da passagem do Ibson aqui. Eu gostava muito do Ibson na época do Flamengo. Eu queria muito que ele viesse aqui. Eu já falei isso várias vezes. Eu já falei na live do trio bastante. Quando eu tinha o famoso Inning Eleven lá atrás, né? Quando a gente jogava Master League e tal, um dos primeiros jogadores que eu sempre contratava pro Santos era o Ibson. Eu gostava muito do Ibson, muito, muito, muito mesmo. Quando o Ibson veio para cá em 2011, né? Não jogou nada, infelizmente. Mas sempre gostava muito, era um jogador bem interessante. Mas, no geral, o Diego teve uma carreira melhor. Inclusive, é engraçado, né? Quando ele sai do Brasil, o Diego Sérgio Santos vai para o Porto, o Ibson também vai para o Porto, né? Direto, porque ele não consegue jogar muito lá, acaba voltando e tal para o Flamengo. Depois ele vai para o Spartak, e aí quando o Santos compra ele. Mas, no geral, a carreira do Diego foi muito melhor, jogando de armador e jogando também quando no Flamengo, em alguns momentos ele jogou, né? No final da carreira de volante e tal. Mas o Diego foi muito mais jogador, eu acho. Então, meu voto aqui vai pro Diego. Eu até tô anotando aqui os meus votos no caderno para depois falar, porque no mano a mano normalmente a TNT coloca no final os votos dos comentaristas, né? Mas o Y era muito bom jogador. Ele sofria de um negócio também que ele não era muito bom para ser camisa 10, mas muito bom de visão de jogo, de achar normalmente os passes que colocassem sempre os companheiros em condição de fazer gol. Ele não era aquele controlador de jogo, ele era um cara mais de chegada, de ajudar o meia, digamos assim. Era o famoso terceiro homem de meio de campo, porque na época que ele jogava aqui no Brasil, né? Especialmente na época do Flamengo, aí, né? Começo dos anos 2010 ali, ou um pouco antes, né? 2008, 2009, se usavam 4 jogadores no meio de campo, né? Então, mas ele era muito bom para ser camisa 10 e não podia ser só um camisa 8 também, ele tinha que ser sempre esse cara, enfim. Tem gente que. Como é que é? O Ibson é melhor que o Modric. que o top Modric, né? Prime. O Prime. Há quem diga isso? Tem a Um frase corte famosa. Que Né? vira e mexe aparece aí. Um corte. Tô perdido nessa, corte não, eu não sei. Não Tem um tinha um corte. colega? Não sei quem. Eu não lembro o nome dele, mas Tá. ele foi num podcast, talvez no Charla, que ele falou que o Ibson era melhor que o Modric. Aí é loucura, mas não. Não sei, não vi esse corte. Mas o Ibson não é nem que o Diego, né? O Diego tem uma carreira brilhante aí. Foi muito Inclusive bem no também Mengo, né? na Depois. Europa. Inclusive, acho que ele é um dos grandes. Acho que ele é o rosto assim da virada desse processo. Talvez não seja o rosto do protagonista da conquista, né? Que Pode ser, tá mais justo, pra frente, justo. que a gente vai falar, mas o Diego acho que é um cara muito importante nessa reconstrução. Tipo, viradinha de chave do Flamengo, o Diego faz muito parte. Justo, verdade, concordo. Uma função líder, né? Acho que o Diego foi muito bom líder E ali acho na que o que a contratação do Dudu foi pro Palmeiras e dizer, ó, estou de volta ao mercado, a do Diego foi pro Flamengo, né? Dizer, ó. Sim. Paulo Henrique Ganso ou Renato Augusto? Pô. Eu acho que eles vão nessa mesma linha de argumento. O Ganso teve aquela questão de ser um cara mais, né?
Eu não gosto de usar genial pro Ganso, tá? Eu não acho que ele foi genial, mas é o cara que tinha jogadas geniais. Eu prefiro falar assim. Sempre achava aquela bola, puta, escondida, aquele último passe. Isso eu digo ao longo da carreira. No Santos ele teve, sim, momentos geniais, podemos dizer. Para mim, ele é o melhor jogador da Copa do Brasil de 2010, inclusive, é o Ganso. Mas a própria Libertadores do Ganso já não é tão boa. Tipo, é boa, sim, mas não é tão boa, por exemplo, igual a do Neymar. Então, acho que ao longo da carreira, o Renato Augusto acabou sendo um pouquinho mais constante. Eu até faço o fact-check aqui, mas o Renato, os últimos 2 anos foram bem prejudicados por lesões, né? Claro. No geral, acho que o Ganso é mais talentoso, mas o Renato conseguiu ter uma longevidade talvez interessante ali, né? Se não de idade, né? Porque ele tem 37, o Ganso deve ter quase a mesma idade, não sei. Vai ver aqui quantos o Paulo Henrique Ganso tem. Ele já tem 36, é quase a mesma coisa ali, mas acho que o Renato conseguiu jogar mais em um nível legal, atingiu a Copa do Mundo, né? O Ganso não conseguiu chegar nesse nível. A Copa de 2018 do Renato Augusto é bem boa, né? Enfim. E ele tá jogando na China, né? Nessa época. É que ele foi se esconder na China um tempo também, mas, tipo, jogou muito bem no Corinthians, no próprio Flamengo, né? No Leverkusen, ele também tem um período bem interessante. Sei lá, acho que no final é bem parelho essa também. Mas eu acho que eu ficaria com o Renato. Ficaria com o Renato. Mas o período, de novo, o período do Santos é muito. Do Ganso no Santos é muito bom. No São Paulo também teve bons momentos. Teve lá a sua importância bem interessante para o Fluminense na Libertadores de 2023 também, né? Enfim. É que o período, por exemplo, quando o Ganso vai para a Europa, ele quase não joga. Quando o Renato vai para a Europa, pelo menos ele consegue atuar, né, num nível interessante, numa liga bem competitiva, né? Por pelo menos, sei lá, 3 temporadas, no mínimo. Acho que eu vou mais nessa linha. Então eu votaria no Renato Augusto. Caraca. Putz. Eu gosto também dos dois. Eu poderia me antecipar aqui. Não tem nem comparação. O Renato Augusto jogou muito mais bola que o Então, Ganso. eu acho que Calma aí, muito mais também não, né? Peraí, porque o próprio Renato conviveu com algumas lesões, especialmente no final da carreira, né? Foi mais pro final da carreira, mas conviveu. o Ganso é mais gênio e o Renato Augusto é mais jogador. Assim, eu acho que a Pode genialidade ser, de pode tirar uma ser. coisa assim, Renato acho tem a que genialidade do Não, ele Ganso. também tem, mas ele Talvez o Renato Augusto impactasse mais dentro de um jogo do que o Paulo Henrique Ganso. tem menos do que a do Ganso, assim, né? Mas eu acho que o Renato foi mais jogador, foi mais participativo por mais tempo, então eu acho que é difícil aí. Inclusive, até parei aqui já antes de passar pro próximo, eles estão em 5-3 pro Flamengo, o meu tá 5-4 pro Santos. Porque também eu coloquei um empate lá no Alex e Juan, né? Brasileiro que beleza, o Renato não usava, mas ele era o grande armador. Aliás, vocês já viram uma entrevista do Renato falando um pouco do. Eu fiz Rodrigo ou Paquetá? Não, essa é a menor comparação, né? O Rodrigo é muito mais jogador que o Lucas Paquetá. E eu acho o Lucas Paquetá um bom jogador, tá? Um jogador bem interessante que, pra mim, inclusive, tem que estar na seleção para a próxima Copa. Acho que é um cara. A melhor época recente, assim, do meio de campo do Brasil era com o Paquetá, né? E acho que é um jogador bem interessante, mas o Rodrigo é um jogador de um patamar completamente diferente. Acho que só a Champions que o Rodrigo faz, aquela decisiva, saindo do banco e sendo decisivo nas quartas, semi, que ele é campeão depois com o Real Madrid, claro, já é maior do que a carreira do Paquetá, que, de novo, é um jogador muito bom. Rodrigo. São dois que surgiram muito bem, né? E foram para fora e também conseguiram o Paquetá numa escala menor lá no West Ham, mas o Rodrigo no Real Madrid, assim, o que o Rodrigo fez até aqui com a idade que ele tem, Sim. ele fez bem mais que o E Paquetá. ele é mais novo, tem essa. O Rodrigo é mais novo que o Paquetá. Cara, eu quero muito que o Paquetá consiga ir. Então, quando era se virada do recuperar. Paquetá, né? Então, recuperar aí a parada, porque senão eu acho que vai ficar ele e o mundo pensando, se tivesse ido pro City. Se não tivesse se. Enfim, mas não aconteceu. Mas também aí, aquela investigação até agora é bem esquisita, né? Enfim. Neymar ou Vinícius Júnior? Aí. Também acho que o Neymar, apesar de. Aí certamente vai entrar o argumento do. Mas o Vini ganhou bola de ouro. Mas não dá para. Não dá para colocar no mesmo balaio, né? O contexto é diferente, de questão de adversários e tal. Acho que o Vini já tem 2 Champions, né? O Neymar só teve uma, mas enfim. O Neymar foi artilheiro e um dos melhores jogadores de 2015. Não que o Vini também não tenha sido de alguma das que ele venceu com o Real. Mas Neymar é melhor jogador, campeão da Libertadores, a carreira é melhor. Pode ser que de repente a do Vini vire uma carreira melhor, né? Eu não vejo isso acontecendo.
Porque também acho que é um patamar diferente de jogador. Então eu voto no Neymar nessa. Não tem como, né? É Ney. Eu vou até pular desses que eu sei que eles vão votar no Ney de forma unânime. Pra carreira e tudo mais. Na mas verdade, o é um Neymar, nível diferente de jogador com todos que estão no exercício até agora, por exemplo. O Neymar. Sim. Sim. É. o Neymar jogou muito. É que assim, tem uma galera que o que Vini acaba também se batendo possível. num teto, porque o Neymar talvez não tenha atingido o que a pessoa esperava e tudo mais. Mas só o que ele fez, se você fosse uma expectativa zero, pra tudo que ele fez, é muita coisa, né? Contexto, não adianta. Gabigol ou Adriano? Pô, aí não, né? Acho que o Adriano foi mais jogador, né? Talvez o Gabigol, aí o flamenguista é que pode falar, né? Talvez o Gabigol seja mais ídolo no próprio Flamengo, né? Mas o Adriano foi mais jogador, né? A longevidade também dele, pode argumentar que não foi muito, é verdade, mas o Adriano chegou a decidir Copa América, né? Copa das Confederações, Campeonato Brasileiro, que o Gabigol até também decidiu já Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Em favor dele. Mas o Adriano também, por exemplo, campeão italiano sendo um protagonista, né? Não, acho que o Adriano foi mais jogador e não vejo o Gabigol passando ele ao longo da carreira, não. Bem difícil imaginar isso. Rapaz, sério que pensou isso tudo? Sério. Porque, assim, se a gente os dois, engraçado que os dois são ídolos do Flamengo, né? Pois é, né? Aí o Santos forma, vende e serve pro outro. Que a gente pode até falar que o Thiago Maia também serviu pro Flamengo na melhor época do Flamengo, né? Se bem que o Thiago Maia saiu meio daqui, meio brigado, né? Querendo ir embora, tal, forçando venda pro Lille e tal. Aí, Gabigol, Thiago Maia, quem mais? Desses todos que mostraram, acho que não teve nenhum outro, né? Talvez, não. Mas serve para os outros times. O Jair serviu pro Botafogo para ser campeão da Libertadores, pro Santos não servia. É impressionante, né? Mesmo o Gabigol sendo revelado no Santos. E aí o Gabigol fez bem mais que o Adriano pelo Flamengo, apesar daquele título de 2009 ter sido. Eu também acho nessa. Acho que talvez ele seja. De novo, não sei, tem que perguntar para um flamenguista, mas eu acho que o Gabigol é mais ídolo pro flamenguista que o Adriano. Bem, Adriano, como, pô, assim, eu vou votar no jogador, né? Adriano. Não tem. Então. Acho que o Gabigol. Ídolo. Não, jogador de futebol, que às vezes. Os caras, as coisas com o Jogador Gabigol. de Felipe Melo, Diego, Renato César, Wesley. Então, o deles ficou 6-5 pro Flamengo, o meu ficou 6-5 pro Santos, mesmo contando o voto do empate ali, vai pro Juan, acho que é um 6-5, justo, eles foram bem justos no geral, tirando o começo ali, o goleiro, que de novo, acho que deveria ser o Rafael, mas assim o Júlio César ia ganhar. E na lateral direita, que aí não dá, né? Pô, pegaram o lateral direito, o melhor zagueiro do Santos, jogaram para o segundo melhor, o Alex era mais zagueiro. Pô, se bem que o Jair também, eu acho que no geral vai ser mais zagueiro que o Veríssimo. Então, no final, nem sei, mas tudo bem. Tipo, no geral, acho o Veríssimo mais jogador que o Wesley, por isso a explicação toda que eu falei aquela hora. Mas no geral, achei que eles votaram bem justo, mesmo tendo um voto ou outro ali diferente. Então, bem legal. Comparação de base, esse react, o vídeo vai ficar na descrição, o vídeo original, né, claro, desse vídeo aqui. E você, faz o seu comparativo aí, coloca nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal.